Exercício 7. Esse exercício 7, pessoal, tem o seguinte enunciado: para a viga e o carregamento mostrado na figura, determine a intensidade e a localização da resultante das cargas distribuídas. Ok? E depois ele quer saber as reações nos apoios. Então são dois itens. Então, pessoal, aqui nós vamos começar a ter aplicação de centroide, ok? Então, nesse primeiro caso aqui, que você tem uma viga em balanço, ou seja, ele está engastado em A e está livre em B. Isso a gente chama de viga em balanço. E ela está sujeita a esse carregamento de acordo com essa figura. Perceba, pessoal, que eu posso dividir esse carregamento em duas figuras. Um retângulo, né, ó, que vamos chamar de carregamento 1, e um triângulo que nós vamos chamar de carregamento 2. Então, esses carregamentos, pessoal, na hora que eu quero saber a sua intensidade, né, é só calcular a área desse carregamento distribuído. Então, eu tenho a sua intensidade. E essa intensidade, eu vou aplicar ela no centroide da figura, ok? Então, neste caso aqui, pessoal, esse primeiro exercício, que é essa viga em engaste, eu posso tratar equivalente, não vou dizer que é igual, porque não é igual, né? Porque se fosse igual, o diagrama do momento fletor seria o mesmo, o diagrama do esforço cortante não é. Então, isso aqui é só uma equivalência. Então, eu estou colocando aqui, ó, 3 tracinhos, ok? Então, como eu dividi no carregamento 1 e no carregamento 2, esse carregamento 1, perceba que ele é o que, pessoal? Um retângulo, né? E a intensidade dele vai ser igual o valor do carregamento, ok? Então é só eu calcular a área do retângulo. Perceba que essa aresta aqui é a intensidade do carregamento, que é 2 kN por metro. Então isso aqui equivale a 2 kN por metro. Quando eu multiplico pelo vão que está atuando esse carregamento distribuído, que é quanto? 4 mais 6, 10. Então vai ser quanto? 20 kN. Perceba que isso aqui é um retângulo. Então a área é essa altura vezes a base. A altura é 2 kN por metro. A base é metro. Então quando eu multiplico 2 kN por metro vezes 10 metros, nota que esse metro que está no denominador vai cortar com o que está no numerador. Aí fica a unidade qual? KN, que é a unidade de força. Então, esse 2 kN por metro vezes 10 metros equivale a 20 kN. E vai estar atuando aonde, pessoal? No centroide desse carregamento, ou seja, no centroide desse retângulo. Como eu tenho uma base igual a quanto? A 10, então vai ser a 5 metros. Então, esse carregamento 1, ele é equivalente a uma força de 20 kN, ok? Atuando numa distância de 5 metros. Perceba que eu consigo já trabalhar com o momento, porque eu tenho a força e tenho o braço de alavanca, ok? Agora vamos trabalhar, isso aqui é relativo ao carregamento 1. Vamos agora trabalhar com o carregamento 2. O carregamento 2 é um triângulo, e eu sei aonde fica o centroide de um triângulo, ou é 1/3 ou é 2/3. Perceba que a área desse triângulo vai ser quanto? Quanto é essa aresta aqui? Perceba, pessoal, que tudo isso aqui é 6. Como eu já retirei 2, que é da parte do carregamento 1, essa altura aqui vai ser 4 kN por metro. Ok? Aqui é por metro. Então, essa aresta aqui vai ser 4 kN por metro. Num vão de 6 metros, então 4 vezes 6 dá quanto, pessoal? 4 vezes 6, 24. Mas note que isso aqui é um triângulo, então é a base, que é 6, vezes a altura, que é 4 kN por metro, dividido por 2, ou seja, 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12 kN. Ou seja, e o centroide desse triângulo vai ser o quê? 1/3 de 6. 1/3 de 6 vai ser 2 metros. Então, esse carregamento 2, ele equivale a uma força de 12 kN atuando
de uma distância aqui do ponto A, onde é o engaste, de 2 metros, já que o triângulo, a maior intensidade da força está aqui, então fica 1/3 de 6. Se fosse do outro lado, seria 2/3 de 6. Ok, pessoal? Então pronto, nós temos um sistema que é equivalente. Nós conseguimos determinar a intensidade e conseguimos também determinar o ponto de aplicação. Agora sim eu consigo trabalhar com equilíbrio. Como isso aqui é um engaste, eu vou ter uma reação vertical aqui, que eu vou chamar de V de A. Vou ter uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de A. E vou ter uma reação de momento também, já que o engaste ele impede rotação. Ok, pessoal? Então, já vou colocar um momento num sentido que seja coerente com o carregamento. Perceba que tanto o 12 kN, que é relativo ao carregamento 2, como o de 20, tende a girar o ponto A no sentido que, pessoal? Horário. Então, obrigatoriamente, para ter o equilíbrio, o momento que está atuando lá tem que ser no sentido anti-horário. Então, eu já vou colocar o sentido coerente para esse equilíbrio. Ok? Então, agora somente nós trabalharmos com as equações de equilíbrio. E com isso vamos achar as 3 incógnitas que existem na vinculação de engaste: a força vertical, horizontal e momento. Ok? Então vamos lá, ó. Somatório das forças em x igual a 0. Eu vou considerar tudo que está atuando da esquerda para a direita como sendo positivo. Tem alguma força atuando na horizontal? Ah, professor, tem um H de A. Sim, tem um H de A e é somente ele. Então, como eu quero que o somatório seja igual a 0, obrigatoriamente esse H de A terá que ser igual a 0. Ok, pessoal? Olha como é fácil. Para eu achar a força V de A, eu vou trabalhar com o somatório das forças em Y, ou seja, na vertical vai ser igual a 0. Então, tudo que tiver para cima, eu vou considerar como sendo positiva. Perceba que o V de A está para cima, então vai ficar, ó, V de A. As próximas forças que estão atuando na vertical é quem? Esse 12 kN e esse 20. Todos dois são para baixo. Então, todos os dois no meu somatório vão ser o que, pessoal? Negativo, já que eu estou considerando positivo tudo que está atuando para cima. Então, vai ficar menos 12 kN menos 20 kN, isso aqui vai ser igual a 0. Note que vai passar para o outro lado, então vocês vão achar o V de A igual a 32 kN. Ok, pessoal, beleza. Só falta quem eu achar? O momento que está atuando no engaste. Então vamos achar esse momento, o somatório dos momentos em relação ao ponto A vai ser igual a 0. Eu vou trabalhar com tudo que estiver atuando no sentido anti-horário como sendo positivo. Perceba que o M de A está atuando no sentido anti-horário. Ok? Então ele vai ser positivo. Então vai ficar o que, ó? Como eu estou somando momento, o M de A é um momento. Ah, professor, mas força não é momento. É, mas se você tiver o braço de alavanca dela, ela se torna um momento. Ela produz um momento. Ok? Então vamos lá, ó. M de A. Ó. Perceba que esse 12 ele está provocando momento no sentido que, pessoal? Horário, que eu considero como sendo negativo. Então, menos 12 kN vezes o braço de alavanca, que é quanto? 2 metros. Né, ó? Mas, como não cabe aqui, ó, eu vou colocar mais, aí continua aqui com o sinal de negativo. Por quê? Porque esse 20 kN, ele atuando aqui, ó, em relação ao ponto A, também vai girar no sentido horário, negativo. Então, mais, menos 20 kN vezes o braço de alavanca, que é 5 metros. Isso aqui vai ser igual a 0. Quando você trabalha com isso aqui, pessoal, M de A vai ser igual a 124 kN metro. 124 kN metro. Ou seja, 20 vezes 5 dá 100 e 2 vezes 12, 24. Como os dois são negativos, são menos 124. Passa para o outro lado, é 124. Como eu achei todos os valores, todos positivos, significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente para as reações estão o que, ó?
Beleza, ok. Então, resolvemos a nossa primeira exercício. Agora vamos para o segundo exercício, né? Neste caso, pessoal, o segundo exercício, nós estamos trabalhando com dois carregamentos que são uma parábola, né? Então, precisamos saber aonde fica o centroide da parábola. E aí vocês têm que ter um certo cuidado, né? Então vamos primeiro determinar as forças e depois a gente determina os braços de alavanca. Então esse sisteminha aqui, pessoal, vai ser equivalente ao quê? Então vamos transformar esses carregamentos em forma de parábola, né, em cargas concentradas. Então é somente calcular o que? A área. Essa primeira parábola aqui, pessoal, qual é a área dela? Perceba que essa parábola ela é escrita num retângulo, e como ela pega a menor parte, porque isso aqui é a maior parte, então aqui é 1/3 do retângulo, aqui é 2/3 do retângulo, ok? Então a área deste carregamento em forma de parábola vai ser 2.960 Newton por metro vezes 3,6 metros. Como é a menor parte de um retângulo, dividido por 3. Ok, pessoal? Então é bem comum vocês irem testando isso aí para não se enrolarem. Então, pessoal, o resultado desse carregamento que eu vou chamar aqui de 1, que é essa parábola, vocês vão encontrar uma força equivalente de 3.552 newton, ok? Obviamente que você percebe que a maior concentração de carregamento está aqui, então está mais próximo de ar do que daqui desse ponto, né, onde não, o carregamento é zero. Então já coloco bem próximo. Já essa parábola aqui, ó, ela está mais próxima aqui de B, né, ó, do que desse ponto. Eu vou colocar mais afastado. E vai ser de quanto? Mesmo jeito, essa parábola ela está escrita nesse retângulo, ou seja, 1480 vezes 1,8. Como é a menor parte, dividido por 3. Se esse carregamento fosse aqui, pessoal, aí seria 2/3. Como é aqui, ó, é 1/3, né? Isso vai dar no resultado 888 newton. Ou seja, 1480, que é a altura, vezes a base, que é 1,8. Como essa parábola aqui, ela é menor parte, então 1/3. Então dividido por 3 dá 888 newton, ok? Já determinamos a intensidade, pessoal, relativa ao carregamento 1, que é essa primeira parábola, né? Ó, e já achamos o carregamento relativo a essa parábola que vamos chamar de 2, ok? O primeiro carregamento deu 3.552 relativo à parábola 1, e no segundo deu 888 relativo à parábola 2. Agora falta nós determinarmos os braços de alavanca, ok? Para isso vamos trabalhar com a tabela. Nós temos aqui uma parábola. Então note, pessoal, que cuidado para vocês não se enrolarem com os valores dessa parábola. Perceba que para esse carregamento 2 está perfeito com o que nós temos no gráfico, ok? Na tabelinha, ó, tá a mesma coisa. Então, se eu quero saber onde fica o centroide, o x desse centroide vai ser igual a 3/4 de A, onde A é essa base da parábola. Entendido, pessoal? Então vamos lá. Se eu tenho 1,8 a base dessa parábola, o centroide dela, que está mais ou menos aqui, está a 3/4 de 1,8. Ok? Então quando você coloca 3/4 de 1,8, vocês vão encontrar, de acordo com esse ponto aqui, ó, que eu vou colocar aqui, o valor de 1,35 metros, ok? Então esse é 3/4 de 1,8.
Já na outra parábola, note que a outra parábola não está dessa forma, está ao contrário. Perceba que nesse x aqui é 3/4. E se aqui é 3/4 para completar A, aqui obrigatoriamente tem que ser o que, pessoal? 1/4. Então, ó, perceba que a parábola está ao contrário. Então, o centróide está aqui. Então, a distância daqui até esse ponto deixa de ser 3/4 e passa a ser 1/4, ok? Então, 1/4 de 3,6 vai dar 0,9, ok? Então, note que aqui, ó, professor, não estou conseguindo identificar ainda o braço de alavanca, principalmente desse carregamento, mas eu sei que essa distância daqui para cá vai ser de quanto? De 3,6 metros. Então, ponto, pessoal, nós conseguimos concentrar, ou seja, esse carregamento distribuído, nós transformando numa carga concentrada, e essa carga concentrada está atuando exatamente no centróide da área desse carregamento distribuído, ok? Agora é só nós trabalharmos com o desequilíbrio. Perceba que isso aqui é um engaste, né? Um engaste em A. Então, nesse caso, vou ter 3 reações. Primeira reação, uma reação vertical, V de A. Nós vamos ter uma reação horizontal, H de A. E nós vamos ter, perceba da mesma forma, as duas forças provocam, em relação a A, uma tendência de rotação no sentido horário. Então, obrigatoriamente, eu já sei que meu momento, o M de A, terá que ser no sentido anti-horário para anular essas duas tendências de giro. Ok? Então vamos lá. Primeira equação: somatório das forças em x igual a 0. Vou considerar tudo que está nesse sentido como sendo positivo. Perceba que eu não tenho carregamento atuando na horizontal, somente a reação H de A. Como o somatório tem que ser 0, obrigatoriamente ele terá que ser 0. Ok? Segunda força: somatório das forças em y igual a 0. Eu vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então vamos ter aqui, ó, V de A, que está para cima, é positivo, menos 3.552 newton para baixo, negativo, menos 888 newton, também negativo, porque está para baixo. Isso aqui vai ser igual a 0. Logo, o V de A, pessoal, vocês vão encontrar na hora que vocês utilizarem a calculadora como sendo 4.440 newton. Essa é a resposta para o V de A, né? Tá aqui a resposta para o H de A, para ficar bem bonitinho, ok? E só falta determinarmos quem? O M de A. O M de A eu vou fazer, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Eu vou considerar tudo que tende a girar no sentido anti-horário como sendo positivo. Pessoal, não significa dizer que no sentido anti-horário é positivo, não. Eu posso inverter. Isso aqui fica a critério de vocês. Eu estou fazendo dessa forma para que a incógnita, ou seja, o M de A, esteja no mesmo sentido. Então vai ser positivo na hora para eu não me enrolar. Mas tem casos que vocês não vão conseguir identificar para que lado fica. Então adote um. Se na equação de equilíbrio você encontrar um valor negativo, significa dizer que aquele sentido que você adotou, ele não está coerente. Você vai lá, ó, pega a sua réguazinha, se não tiver, passa um cuspezinho na ponta do dedo e apaga e bota num sentido coerente. Isso não é errar, porque tem estrutura que você não vai conseguir identificar qual é o sentido. Adota um. Encontrou negativo, vai lá e muda. Então, o somatório do momento em relação a A igual a 0. Então, a rotação no sentido anti-horário é positivo. Aí vai ficar o que, ó? M de A menos 3.552 newton vezes o braço de alavanca, que é 0,9. Perceba que esta força atuando aqui provoca uma tendência de giro no sentido horário, que para mim é negativo, menos 888 newton vezes o braço de alavanca, que vai ser 3,6 mais 1,35. Quando você somar, pessoal,
vocês vão encontrar 4,95 metros. Isso aqui vai ser igual a 0. Ficou meio feio aqui, mas ok? Quando você resolve isso aqui, vocês vão encontrar o M de A igual a 7.592,4 Newton metro. Ok, pessoal? Então determinamos as reações nas vinculações dessas duas vigas em balanço. Vamos para o próximo exercício.